uma ação simples que ajuda os criadores mais do que você imagina. Para começar, dá um joinha nesse vídeo, é como um toca aqui virtual. Depois, deixa um comentário aqui embaixo. Conta pra gente o que você achou, solta uma piada ou simplesmente manda um oi. E se você ainda não se inscreveu, aperta o botão de inscrição. Ao entrar na nossa comunidade, você nunca vai perder os nossos conteúdos incríveis. Curte, comenta e se inscreve agora mesmo. Obrigado por ser tão maneiro e até o próximo vídeo. Falou, família da internet. Fala aí, beleza? Então, muita gente me pergunta como é que faz para baixar os artefatos para atualizar o Proteus. Aí fala, tio Sullivan, como é que atualiza o Proteus? O que a gente precisa fazer? Então, agora vai ser um vídeo rápido, só para poder mostrar isso para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vou mostrar a tela para vocês. Essa daqui é a minha tela. Eu já estou no suporte.totos.com. Vou aqui, escrevo Proteus. Simples assim. Será que é? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar os binários que eu vou usar para atualizar. Quais são esses binários? O app server, e aí eu filtro sempre por todos os pacotes, ordeno pela data em forma decrescente, e aí eu seleciono o pacote que eu quero baixar. Por exemplo, esse daqui que é o Arpia, que é da versão Proteus 12.1.33 para cima. Esse cara aqui não tem mais nada, porque o ambiente que a gente vai validar é o Windows, e clico em Download. Então ele vai baixar, e aí eu volto para o outro. Agora eu volto aqui para Framework, e vou para o próximo, que é o DB Access. Como o dicionário do Proteus agora está direto no banco de dados, então a gente não precisa mais baixar o C3 Server. DB Access. Aí o mesmo esquema, como eu já abri o app server e filtrei anteriormente, ele já vai vir filtrado e mostrando todos. Esse daqui é o DB Access da build para Windows. Vou baixar esse cara. Beleza? E já passo para o próximo. Diagnóstico DLL não precisa. Include. É interessante baixar, porque se você tiver que fazer a compilação de alguma fonte, você vai precisar dos includes. Então, marco o caboclo e download. Então, volto aqui para Framework novamente. E vou para instaladores. Não, porque eu estou fazendo uma atualização, então o ambiente já existe. Eu só vou atualizar os arquivos que estão lá dentro. Então, não preciso dos instaladores. A lib ela acompanha o app server e o DB Access. Então, toda vez que você atualizar binário, app server e DB Access, você precisa atualizar necessariamente a lib. Mesma coisa, o filtro já está aplicado, já está por data decrescente. A última lib disponível é essa daqui do dia 23/8 do Arpia. Download dele também. Se vocês observaram, eu já botei o meu navegador para ele gravar sempre na pasta download, então ele está jogando tudo para cá, para depois ficar mais fácil de organizar. TOTOS Framework. Acabou. Não, tem o monitor, que é aquele monitor Electron, se você quiser baixar para poder visualizar, né, as conexões das pessoas, mandar mensagem, encerrar. Agora é tudo feito por ele. E o Smart Client. O Smart Client, que ainda é o padrão de acesso do Proteus, embora a TOTOS esteja fazendo uma força-tarefa aí para poder migrar tudo para web, né? Ficar tudo no próprio navegador. E aí eles atualizaram o Smart Client HTML, agora é o Web App, e nesse Web App agora tem o plugin que você pode instalar direto do navegador, que é o Web Agent. Então esse Web Agent ele tem versões para Linux, para Windows e para Mac. E é muito legal porque você não precisa mais do Smart Client para processar rotinas que antes só funcionavam no Smart Client. É claro que ainda tem algumas incompatibilidades, como
Crystal Reports, que não funciona. Mas basicamente é isso e alguns relatórios específicos, né? Mas no resto ele funciona bem, pelos testes que a gente fez. E aqui você vai ver, ordenando por data, que já está aplicado, é justamente esses web agents que aparecem, né? Porque existe essa força-tarefa aí para poder migrar tudo, para eles pararem de usar o Smart Client na versão do Proteus 12.1.24.10, se não me engano. Eles já estão querendo descontinuar o Smart Client tradicional. Então eu venho aqui, a build que eu vou usar não é para Mac, porque aqui eu não tenho dinheiro suficiente para comprar um Mac. Linux eu não estou usando por enquanto, porque a necessidade de trabalho exige que eu tenha o Windows, né? Então eu vou baixar aqui o Windows, que inclusive já descontinuou a versão 32-bit, que já vai tarde. Agora só tem a 64 bits. Perdão, não, esse daqui é o x86. Vamos aumentar aqui a quantidade de resultados. Aí o próximo da lista é justamente esse, ó, x64. Esse cara aqui tinha que morrer. Não existe mais o Windows 32 bits. E se existir, eu acho que nem roda direito. Enfim, vamos lá. Então baixei o Smart Client. E agora acabou aqui toda a parte de frameworks. Observem que isso tudo aqui vai servir para o Proteus de qualquer versão, seja a 12.1, 22.10, 23.10 ou até a próxima 24.10 por enquanto, porque os binários são ARPia. Agora a gente vai para pacotes um pouquinho mais específicos, que tem a ver com o produto em si, que são os artefatos gerais de produto. Esses caras são os arquivos de configuração, que tem aqui, são aqueles arquivos de configuração de KNAB, fiscal, etc. Esses arquivos aí, eles são usados. A central de atualizações, embora não deveria estar nessa classificação, ela está aqui também. Então são esses arquivos de configuração fiscal. Tem exemplos aqui de KNAB para fazer aceleradores, né, para poder implantar o KNAB. Veja que já existe há bastante tempo. É possível que esses arquivos de configuração fiscal você já tenha na sua versão, se for da 12.1.33 para cima, e eles não são atualizados desde o mês de 10 de 2023, então talvez não seja necessário baixar. Eu sempre baixo porque é melhor prevenir do que remediar. Download desses caras. Eu vou voltar aqui. Voltei muito. Vamos voltar aqui na parte do Proteus. Aqui geral. Eu estava em arquivos de configuração, já baixando. Fontes de relatório, isso daqui é legal, como aceleradores de relatório. RDMake padrão também tem algumas funcionalidades interessantes aqui. Store Procedure. Hoje em dia as Store Procedures elas vêm através desse pacote que a gente acabou de baixar aqui, que é o central de atualização. Então não é mais necessário baixar a Store Procedure por aqui. Isso aqui era só para versões anteriores a 12.1.33, se não me engano. Os Web Files também é interessante baixar, porque teve atualização recente do meu RH. Então é legal baixar os Web Files por causa disso. Os portais do Proteus e aqui, ó, meu RH e a central de atualização de novo, está nessa categoria também. E os Web Files, que são os portais do Proteus. Mas vê que ele, desde o mês 10 de 23, eles também não estão atualizados. Se você observar, qual é o nome da versão do Proteus? Essa que a gente está configurando aqui. É a Proteus 12.1.23.10, certo? E esses pacotes, se você for verificar, eles são da data 23.10, ou seja, eles são os mesmos pacotes que você vai ter se instalar o Proteus a partir do instalador da TOTOS.
Então, realmente, se você for fazer uma instalação do zero, da 2310, utilizando o instalador, esses pacotes já vão estar no instalador, não precisa baixar. Mas eu baixo porque normalmente a gente vai atualizar a versão da 2210 para 2310, então esses caras provavelmente vão estar desatualizados. Então vou baixar esses caras aqui também. E acho que agora acabou. Acabou os artefatos de produto. Então vamos voltar aqui agora para coisa bem específica, ou seja, o Proteus na versão 2310 propriamente dita. Aqui tem coisas interessantes. Atualizações periódicas. Primeira coisa que a gente vai ver para as atualizações periódicas é a data do repositório. Se a gente sempre atualiza os pacotes a partir da data do repositório. Se você já aplicou alguns pacotes acumulados, então o seu repositório eu posso entender que ele já está atualizado. Mas se você observar aqui, olha, a data desse repositório, 2310. Então, se você instalou o Proteus do zero através do instalador, esse repositório é o que vai estar lá. Como a gente pretende atualizar uma versão anterior para 2310, então eu tenho que baixar esse cara aqui também. E agora sim, atualizações periódicas. Essas atualizações periódicas são os famosos pacotes acumulados. Para aplicar esses caras, a gente tem que saber quais os módulos que o cliente tem instalado. Senão, não adianta nada. Se o cara só tem o módulo financeiro ou só o módulo contábil, para que eu vou baixar o back-office todo? Se o cara só usa o GFE, para que eu vou baixar o back-office? Não precisa. Embora o sistema seja integrado, ele tem essa separação justamente para evitar a aplicação de atualização desnecessária e perder tempo com isso. Mas o que normalmente a maioria dos clientes tem é o pacote back-office, que é o financeiro, o contabilidade, fiscal, né, e esses outros que são os pacotes básicos. Então, o pacote que eu vou baixar aqui, por essa questão, é o pacote acumulado do back-office. Muitos clientes, a maioria dos clientes que eu atendo, eles têm também o RH. Então, normalmente eu baixo o RH também. Até porque, se a gente for utilizar recursos humanos no Proteus, o pacote do RH também tem algumas coisas ali de TAF e tal. Então, eu sempre baixo back-office, RH e TAF para a maioria dos clientes. Então, agora vamos procurar aqui o back-office. Uma coisa importante. Se tem TAF, tem que transmitir para o governo. Se tem que transmitir para o governo, tem que atualizar o pacote do TSS. Então, tem que marcar esse cara também. Se eu baixei o RH, eu vou baixar o TAF também, por causa das transmissões lá do de recolhimentos de impostos do funcionário. E até agora a gente não viu aqui o back-office, né? Deixa eu aumentar aqui a quantidade para poder procurar, fica mais fácil. Pode usar o recurso também do Ctrl F no teclado e botar back-office. Aí ele achou, tá aqui. Então eu vou pegar esse pacote aqui, o back-office, e vou pegar esses outros pacotes separadinhos aqui. O que é interessante verificar também? Vamos lá. O pacote do back-office, se a gente clicar aqui, a gente vai ver quais os módulos que ele compreende. O ativo fixo, compras, CRM, contabilidade, estoque, faturamento, financeiro, fiscal e PCO, que pouquíssima gente usa. Então, se eu estou pegando esse pacote do back-office do dia 25/7 e existe um pacote da contabilidade do dia 26/7, por exemplo, eu teria que baixar esse pacote porque ele seria mais recente, né? Mas aqui, se a gente for verificar, esse pacote aqui do back-office, ele está com data de 24/7, né? Ano 24, mês 7,
E aqui a data de distribuição dele, ou seja, a data que ele foi posto no suporte para fazer download, né, para o pessoal começar a baixar, é essa data aqui, 26/7/2024. Então, esse pacote aqui do CTB, de data 19/7, veja que também está com a mesma data, 26/7, que foi posto lá no portal. É bem provável, quase que comprovado, que esse pacote aqui esteja contido neste cara aqui. Então eu não vou baixar essa suposta atualização da contabilidade para poder complementar esse pacote, porque ele já deve estar aqui dentro. Agora o que eu preciso verificar é o seguinte: depois do dia 26/7, tem algum pacote do financeiro, contabilidade e tal? Tem, ó, tem esse cara aqui, ó, expedição contínua do financeiro. Esse daqui é mais atual do que o pacote do back-office. Logo, ele é uma atualização pertinente, eu tenho que baixar. Que mais? Do back-office não tem mais nada. Manutenção de ativo, embora o ativo fixo seja um módulo do back-office, manutenção de ativo não é. É um módulo separado, então eu não vou baixar também. E tem esse cara aqui, ó, financeiro, recibo MI. Vamos ver o que é esse cara aqui. É uma atualização do financeiro que tem uma data posterior à atualização do back-office. Então, eu acredito que seja interessante baixar também. Então, selecionamos esses pacotes, baixamos e eles vão para lá. Ainda nesse vídeo eu mostro como atualizar a estrutura de diretório para ficar mais fácil de fazer o upgrade. Vamos voltar aqui. Então, atualizações periódicas, dicionário de dados. Aqui é interessante verificar a mesma coisa da instalação do 2310. Se você instalou o 2310 com o instalador, então ele vai estar com a data do 2310, não vai precisar baixar. Mas se tiver se você estiver fazendo uma migração de versão, então é bom baixar. Então eu tenho aqui, vamos lá procurar Brasil, fica mais fácil. Eu tenho esse dicionário diferencial que é para agro, é bem específico, não é o que eu quero baixar nesse momento. Tenho esse daqui, ó, 2310, tá vendo? Esse cara aqui é o cara que vem no instalador do 2310. E além desse eu tenho um específico e tenho o completo. Então eu tenho 3 dicionários para aplicar. Esse dicionário completo ele vai ser usado quando você executar o migrador de versão da 2210 para 2310. Então esse cara tem que estar lá na pasta System Load, senão o sistema não tem referência do dicionário mais atual e provavelmente não vai atualizar, vai dar erro. Então eu vou aplicar esse cara aqui, vou aplicar esse daqui que é o diferencial específico, deve ter alguma coisa bem específica, e o diferencial, que esse diferencial aqui é usado quando você tem uma atualização de versão curta, né? Por exemplo, uma atualização de versão pequena. Beleza. Então vamos baixar esses caras. E agora vamos voltar aqui, pegar o help de campo, que vai seguir o mesmo princípio do dicionário de dados. Tem que ter um completo, tem que ter um diferencial. Provavelmente aqui também vão ter 3, né, esses específicos, porque o help de campo é o que? É um help daquele campo que estava no dicionário de dados. Então se você tem um dicionário diferencial de determinados campos, esses campos têm que ter um help para auxiliar, é o famoso F1. Então provavelmente vai ter a mesma quantidade do dicionário de dados aqui. Ó, a gente tem um diferencial 2310, a gente tem um diferencial específico, viu? Tem um dicionário específico, tem um help específico também, e tem o completo. E vamos baixar esses caras. Beleza, vamos voltar e agora baixar os menus. Como a gente já baixou o repositório, a gente vai parar aqui no menu e vai ter completado todos os arquivos que precisam ser baixados.
para a atualização do Proteus para a versão 12.1.23.10. Vamos procurar aqui Brasil. E só existe um arquivo de menu, que é o próprio da instalação do 23.10. Download desse cara. Beleza, então agora a gente já baixou todos os arquivos necessários. Não tem mais nenhum para baixar. Aqui a gente só tem outras versões, que não é o caso nosso específico. Vamos agora fazer a organização desses pacotes. Eu gosto de organizar utilizando duas janelas do Explorer. Uma com a minha lista de pacotes e a outra com uma pasta onde eu vou separar esses pacotes. Vou criar aqui uma nova pasta. Eu vou botar aqui, é o que eu costumo fazer, botar a data de hoje, que foi a data que eu baixei os pacotes, que fica mais fácil para poder localizar. E também quando você faz a atualização de homologação, você já sabe exatamente a data daqueles pacotes. Se saiu algum pacote novo entre a homologação e a produção, você vai saber por causa da data desses pacotes aqui. 084 0831. Por que eu boto nesse formato? 1.23.10. Porque esse formato é muito mais fácil de organizar em diretório por nome. Porque vem o ano, o mês e o dia. Então a gente sempre sabe qual é a ordem certinho. Vou criar aqui nesse cara a seguinte estrutura. APO, que é o repositório de objetos. bin, que são os binários. E aí dentro desse bin eu vou ter app server, vou ter o smart client e vou ter o DB access. Eu vou ter também os includes, né? Include. Vou ter o Proteus data e dentro do Proteus data eu vou ter o system e o system load. Só que nesse caso aqui eu não vou criar Proteus data, só vou botar system e system load. Por quê? Quando a gente faz a atualização de versão, a gente tem que entrar lá no Proteus data e apagar a system da versão anterior para poder copiar essa para a nova versão, porque aí o diretório fica limpo e os dicionários de dados vão ficar sempre na versão atual, que é a que a gente quer atualizar. Então eu já deixo assim para ficar mais fácil de organizar. E agora aqui eu faço o seguinte: o repositório de objetos eu já posso renomear ele para esse cara aqui, jogar para cá, porque é assim que eu vou sobrescrever quando eu for fazer a atualização. Os demais arquivos compactados eu vou fazer o seguinte: eu vou descompactá-los de forma a todos eles criarem diretórios da seguinte forma. Eu gosto muito de usar o 7-zip para isso, que ele é muito prático. Aqui eu já estou descompactando todos os arquivos que eu vou precisar, e esses arquivos, usando o 7-zip para descompactar dessa forma, ele já gera o nome do diretório como sendo o nome do pacote, então fica bem mais tranquilo. Vamos lá, eu tenho agora os pacotes. Esses caras aqui, eu posso até apagar se eu quiser e ficar só com esses caras aqui. Então aqui eu esqueci de um importante aqui, underline pet. Por que underline? Porque sempre fica lá no topo, fica mais fácil de achar. Esse underline pet eu vou botar esses caras aqui, ó, os pets. Então eu vou jogar pet para cá. Esse outro pet aqui, a gente vê que tem dicionário de dados, tá vendo? Tem pet que tem dicionário de dados e tem pet que não. Quando a gente aplica o pet, depois tem que rodar o pdist com o dicionário de dados. No outro vídeo eu vou mostrar que você não precisa rodar um updist para cada pacote. Você pode rodar o updbat e ele vai rodar para todos. Então eu vou aqui no SDF. Aqui tem o SDF-BRA. E dentro do SDF-BRA tem os arquivos que eu preciso. Esses arquivos aqui
help espanhol, help inglês, a gente não precisa, porque o Proteus é um software brasileiro, utilizado na maioria das vezes aqui no Brasil. Existem algumas empresas multinacionais que usam ele em outro idioma, mas na maioria dos clientes, pelo menos os que eu atendo, não tem essa necessidade. Então eu apago esses caras aqui para não ficar levando coisa para lá desnecessariamente. Embora eles sejam tão pequenos que não vai fazer tanta diferença. Mas vocês vão ver ali que tem outros que tem um dicionário bastante grande aí. Smart Client. Smart Client, eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar para cá, para a pasta Smart Client. E aí eu posso apagar essa pasta aqui que ela já está vazia. Os includes, eu vou jogar na pasta de includes que eu criei. E posso apagar essa pasta também. Central de atualizações é um patch. Então eu vou jogar ele na pasta patch. Aqui, ó, outro patch do TSS. Veja que não tem dicionário de dados, então posso copiar direto para cá. E um detalhe, por que eu estou copiando tudo para dentro de uma pasta só? Porque depois eu executo um script no CMD e ele vai varrer esses diretórios procurando por todos os arquivos ETM e vai aplicar todos de uma vez diretamente no RPO, sem precisar usar o VS Code. Eu vou fazer um outro vídeo explicando isso daí. É muito prático, muito bom mesmo. lib. A lib é um patch, então eu vou botar ela também no diretório de patch. O app server eu vou copiar para dentro da pasta bin app server. Eu posso apagar essa pasta. Financeiro tem patch e tem dicionário de dados. Agora aqui, ó, o que eu havia dito. Olha só, esses caras. A gente não tem um sistema argentino, chinês, colombiano, mexicano ou peruano. Então não precisa desses arquivos. E olha que esses caras são grandes. Quer dizer, são arquivos texto grandes, né? Para um arquivo texto isso é muita coisa. Então eu elimino eles daqui porque eu não preciso. E deixo só o português. E por que eu faço isso? Por que eu demoro tanto para poder criar essa pastinha, esse diretório aqui com a atualização já na estrutura que eu preciso? Porque eu não vou usar isso só uma vez. Eu sou um consultor que atendo vários clientes, então eu vou usar isso em vários clientes. Aí depois eu só pego essa pastinha que já está pronta e vou em vários clientes e utilizo ela. Isso poupa muito tempo para mim. E eu acredito que para você também vai poupar bastante tempo. Fora a organização, fica muito melhor organizado. TAF também tem dicionário de dados, só tem o BRA, beleza. Vamos apagar aqui só o mexicano e espanhol, ou inglês e espanhol. Mover ele para a pasta PET. Arquivos do portal Meu RH. O portal Meu RH ele tem que ser atualizado dentro da pasta Proteus Data Web Portal Meu RH quando o cliente tem isso implantado. Então eu vou levar essa pasta inteira para dentro da pasta System Load para ficar armazenado lá. E caso o cliente que eu vá atender tenha o portal Meu RH, aí eu faço a atualização. Caso não tenha, ele só fica ali na pastinha, não ocupa muito espaço. O DB Access, importante. Vou mover para a pasta bin também. Beleza. E posso apagar. E aqui é o back-office, né, que é o maior pacote que tem. Você vê que só o patch dele é 83 MB. Ele também tem para vários idiomas. Eu vou apagar todos eles, deixar só o Brasil. Beleza. Vou jogar para minha pasta patch. E agora vamos lá. Help diferencial e help específico diferencial. Isso daqui é uma coisa interessante. Na estrutura do meu System Load, eu tenho que ter obrigatoriamente o meu arquivo de dicionário e help completos.
Então deixa eu procurar aqui o dicionário completo. Cadê? Dicionário diferencial. Aqui, help completo. E dicionário completo. Então esse cara aqui, logo, eu só vou copiar o português, lógico. E esse cara aqui, eu tenho que ter eles completos. Por quê? Quando eu crio uma empresa no Proteus, e ela não tem referência nenhuma de outra empresa, ou seja, é uma empresa nova, e eu não vou copiar a estrutura dela de outra empresa, eu vou pegar do dicionário de dados completo para criar toda a estrutura de tabelas dentro do banco. Então é necessário fazer com o dicionário completo, por isso que a gente tem que ter sempre ele aqui na System Load. Então esses caras aqui eu já usei, não preciso mais, vou apagá-los. O diferencial eu também vou precisar sempre que fizer uma atualização de versão. Então, por exemplo, você vai passar da 22.10 para 23.10, vai rodar o pddist, ele vai necessitar do diferencial, porque ele vai comparar uma versão com a outra, vai ver o que tem de diferente e vai aplicar na nova versão. Então ele tem que ficar nessa pasta também. Da mesma forma, cadê o dicionário diferencial? O dicionário diferencial, você vê que ele tem já um X2 Unique, que é bem menor do que o X2 único do completo. Quando você usa o X2 único? Quando você faz uma atualização de versão. Então, o que eu costumo fazer? Eu renomeio ele para X2 único diff, para quando eu for escolher qual X2 único que eu vou usar, se for uma atualização de versão, se eu vou usar o diferencial ou o completo para poder comparar os dicionários. Então eu vou copiar esse cara aqui para cá, e aí eu vou ter o dicionário diferencial e o X2 único diferencial, que é quando a gente roda o check duplo, para poder ver se tem algum campo duplicado ou coisa do tipo. Então vamos lá. O help diferencial específico, eu não posso copiar ele para cá, porque aí ele já vai dar conflito com o diferencial que já está aqui. E quando eu for aplicar ele, eu vou aplicar ele num pddist separado, não vai ser no momento da atualização de versão. Então eu costumo fazer o seguinte: eu apago esses caras aqui e movo ele para cá dentro da sua própria pasta, e ele fica armazenado ali. Aí eu já sei que depois da atualização da versão eu tenho que rodar um pddist para aplicar esse help diferencial aí específico. A mesma coisa eu vou fazer com o dicionário de dados também. Esse específico eu vou mover para cá para aplicar posteriormente a atualização de versão. Os menus. Hoje os menus do Proteus são todos no banco de dados, então o que eu faço? Eu movo esses caras para cá como referência, porque se eu precisar atualizar algum menu, eu vou nesse diretório aqui, procuro qual menu que eu quero atualizar e atualizo. E também eu copio esses caras para dentro da minha pasta System Load. Para minha pasta System. Por quê? Porque na primeira atualização, se eu quiser atualizar todos os menus, eles já estão lá, eu vou atualizar todos. Então, os menus também já foram. Web Files vão para System Load. Os Web Files são aqueles arquivos de Web Service, Portal Proteus e outros aí. Então, eu vou mover esses caras para cá, para System Load. Toda vez que você executa o SRV Wizard para criar um Web Service novo, ele vai entrar nesses arquivinhos, descompactar eles e gerar na pasta web, dentro da pasta Proteus Data, toda a estrutura de diretórios do servidor de página necessária para levantar um web service, por exemplo. E por fim tem os arquivos de configuração que eu havia dito, que são aqueles arquivos da 23.10 que vão ficar dentro da pasta System. Quando eu for atualizar a versão, eu vou sobrepor esses caras também. E pronto. E aí, acabou. Eu já estou com a minha pastinha totalmente organizada, com a pasta Pet, a pasta APO, que você sobrescreveu o repositório, o RPO, a pasta BIM,
include System e System Load. Vou ver qual é mais fácil. Eu vou só, quando eu for chegar para atualizar, eu vou copiar isso aqui por cima da pasta do Proteus que já existe lá, e ele vai sobrescrever praticamente todos os arquivos. Lógico que eu tenho que apagar a pasta System Load do destino, né, antes, para não ficar arquivo misturado antigo com novo. E nessa pasta PET, caso ele já possua essa pasta PET, eu também vou apagar para sobrepor com essa pasta PET nova. E agora o que eu faço? Compacto esse cara e jogo no meu Google Drive. E aí, o cliente que eu tiver que atender, eu vou baixar esse arquivo compactado, descompactar no cliente e fazer a sobreposição de arquivos. E assim a gente atualiza da forma correta os arquivos, né, os principais do Proteus. Valeu, pessoal? Então, falou, um abraço, tchau, tchau.